Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Estamos aqui hoje na nossa mesa virtual, essa mesa de bate-papo que você, ouvinte, é o nosso convidado especial e sempre na companhia dos meus amigos aqui, a começar com Ricardo Melillo. Seja bem-vindo, Ricardo. Fala, Helder, tudo bem? Que bom estar aqui de novo em mais uma mesa do Espinafre, podcast do Sinapro Minas, dando as boas-vindas aos nossos convidados aí, e o tema de hoje vai ser muito importante, muito bacana. Vai ser bacanérrimo aqui. Diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Seja bem-vindo, Luiz. Fala, Helder. Muito bom estar aqui de novo no Espinafre. Fala, meu companheiro do Sinapro, Ricardo. Tudo em cima, né? Eu gostaria de agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes e também de todas as agências que têm nos acompanhado, em nome também de toda a nossa diretoria e também do nosso presidente André Lacerda. Cumprimento a todos, principalmente, em especial, as agências do interior do estado de Minas Gerais, as quais é meu papel aqui representá-las. Galera, o tema de hoje, então, diretamente ligado à nossa audiência. A gente vai falar do modelo atual de negócio das agências no Brasil. E para calibrar muito esse assunto, a gente tem sempre um convidado especial e hoje não é diferente. A gente trouxe um profissional que eu diria que ele tem uma visão privilegiada do mercado, pois ele já trabalhou pelo lado do cliente como gestor de marketing de grandes empresas. Ele também é acadêmico, trabalha como professor, doutor em administração e também ele já foi profissional de agência de publicidade. Hoje o nosso convidado é o Leandro Figueiredo. Como é que tá, Leandro? Tudo bem? Eu queria que você se apresentasse aí para nossa audiência. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com publicitários bem bacanas, Helder, Luiz, Ricardo. É um prazer estar falando sobre um tema que é muito caro para mim, falar de publicidade e propaganda. Eu que sou publicitário raiz, aquele que se formou em publicidade e propaganda e trabalhei em agência, depois eu me enveredei pelo lado do cliente, pelo lado do marketing, fui gestor de marketing durante quase 10 anos e depois eu vim para a área de consultoria. Já tem 11 anos que eu sou sócio-gestor de 2 consultorias, voltadas para marketing, voltadas para inovação. Também militei aí na área acadêmica, dando aula para cursos de publicidade e propaganda. Eu fiz o caminho aí, trilhei todo o caminho acadêmico de pesquisador, pesquisei muito, gosto muito do tema. Hoje a gente vai falar bastante sobre publicidade, vamos falar sobre economia criativa, vou trazer aí um bate-papo para analisar o cenário atual desses setores tão importantes para a economia, e acho que o bate-papo nosso está recheado de coisa boa. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Vamos embora. Maravilha, Leandro, vai ser bacanérrimo o papo de hoje. Daqui a pouco a gente começa. Antes de mais nada, eu quero saber do Ricardo. Ricardo, o que temos hoje no mural do Sinapro? Bom, Helder, o Mural do Sinapro dessa semana tem uma apresentação muito bacana da FENAPRO, a Federação dos Sindicatos de Agências de Propaganda Nacional, no programa Chacoalha, que é um programa semanal da FENAPRO, e essa semana o tema que vai ser abordado é o Transformação Digital, é a importância de um posicionamento data-driven. Não podemos perder, é na próxima quarta-feira. Todo mundo que puder assistir, o Chacoalha da FENAPRO vai ser um grande evento, muito bacana. Então daqui 7 dias, quem está escutando isso hoje, daqui 7 dias temos o Chacoalha. Exatamente. Galera, sempre fica atento então, quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente está disponibilizando para vocês aí no Spotify, no iTunes, sempre um episódio novo do Espinafre. Eu digo isso para você não perder nenhuma oportunidade que a gente apresenta aqui no Mural. Se você está ouvindo esse podcast depois que a gente lançou, então não perde essa oportunidade, fica sempre atento, toda quarta-feira sim, quarta-feira não, você vai ouvir aí o nosso episódio. Pessoal, o tema está posto. Hoje a gente vai conversar sobre o momento atual das agências de publicidade, o modelo de negócio. No último podcast, o Luiz foi muito feliz para estar falando também sobre, se a gente pensar no recorte de 2020,
que em 2020 a gente acelerou muitos processos por conta da pandemia, a gente teve que acelerar muitas coisas que as agências às vezes demorariam 3, 4, 5 anos para começar a executar. Agora, todo esse cenário estrutural, cultural, de mudança de hábito, mudança do consumidor, vem acontecendo nos últimos anos. Eu queria jogar para a mesa, antes da gente começar a apontar para o futuro, o que aconteceu nesses últimos anos que mudou tanto o modelo de negócio das agências aqui no Brasil? Bom, Helder, eu vou puxar a conversa aqui. Eu acredito que toda a base aí desse processo que a gente chama aí de transformação digital, de mudança de modelo de negócios, e hoje em específico nós estamos falando de mudança nos negócios das agências, tudo começa na mudança do hábito das pessoas, dos nossos próprios hábitos. Se a gente pegar pesquisas aí, a internet hoje é segunda maior mídia onde as pessoas buscam por informação, também de acordo com a divisão do bolo publicitário brasileiro. Então é inevitável, se as pessoas estão na internet cada vez mais, independente da idade, da classe social, é inevitável que as marcas também estejam e, consequentemente, as agências consigam colocar essas marcas de forma estratégica. E colocar essas marcas não é simplesmente ter uma atuação do cliente ali, uma presença digital no Facebook, no Instagram ou em outra plataforma, mas sim conseguir trabalhar estratégia, trabalhar com indicadores, trabalhar com performance no ambiente digital. Concordo com o que o Luiz falou, o Helder perguntando, né, o que aconteceu, para mim corroboro com o Luiz, é a transformação do consumidor, de nós consumidores. O smartphone e a internet fizeram uma transformação muito rápida na nossa postura. Hoje, nós somos criadores da nossa própria mídia, nós somos os atores dos nossos vídeos, nós somos curadores dos nossos conteúdos, nós desenvolvemos, nós somos players de comunicação, né? A gente se linka, se conecta com todo mundo o tempo todo, coisa que antigamente era papel de veículo de comunicação só, papel de produtora, papel de agência. Então hoje isso se tornou uma coisa muito mais popularizada e democratizada do que era antes. O fato de eu ter equipamento antigamente, nossa, uma agência tem aquele equipamento, meus Macs, os meus profissionais, os meus softwares. Hoje isso não é moeda mais. Na casa de qualquer pessoa, você pode encontrar uma estrutura razoável para a comunicação, não que ela dela querer ser profissional disso, mas ela desenvolve, ela se comunica, ela compartilha, se conecta, busca e traz informação, analisa produto, pergunta sobre conteúdos. Então, essa transformação do consumidor, sim, concordo com o Luiz, é que começou, eu acho, a nos impulsionar. E aí, começamos a chegar, né, esbarrar na nossa capacidade, apesar da transformação do consumidor ser muito rápida, e eu te falo que até me impressiona muito a nossa própria capacidade de assimilar essas mudanças, eu não tenho certeza de como está a nossa capacidade empresarial para transformá-las em negócio. A gente tem muita dificuldade não é de entender que a tecnologia e que o digital transformou nossas oportunidades. A gente hoje tem dificuldade de valorar isso, de colocar preço nisso, de embalar como serviço dentro das agências. A gente tem que criar um processo mais inteligente de tentar transformar isso. Eu penso o seguinte, essa fala do Ricardo é muito rica. Eu acho que a pandemia ela fez com que as agências de publicidade começassem a deixar de ser agentes de criação e veiculação para virarem realmente agências de comunicação e agências de publicidade e propaganda. Porque o que acontece? Essa pandemia, ela fez uma transformação, está fazendo uma transformação em todos os negócios. A grande maioria dos negócios está se repensando. E essa é uma oportunidade muito boa, porque desde que eu me entenda como gente, a publicidade ela vem se reinventando. Ou pelo menos as pessoas vêm buscando uma ressignificação da publicidade. E durante muito tempo as pessoas vêm falando, poxa, a gente precisa mudar, e vem mudando aí num ritmo lento. Sejamos sinceros, a gente está lento. E essa pandemia, ela deu uma oportunidade, assim, na nossa cara, falando, ou você muda agora, ou você não vai existir depois. Então, essa oportunidade que a gente teve de mudar,
hoje a gente tem desculpa. Se a gente precisava de desculpa para mudar, a gente já tem. A pandemia está aí para a gente mudar. Ela catalisou, né? Ela catalisou, ela, continuando essa fala, ela simplesmente não nos deu mais alternativa. O que a gente veio segurando e tapando os próprios olhos nos últimos 5, 6 anos, ela simplesmente jogou por terra. Criou o senso de urgência, né? O que o pessoal tem mais comentado é que estima-se aí que a pandemia acelerou a transformação da digital das empresas em pelo menos 5 anos. Talvez eu chute que foi uns 10 anos, né? As empresas, não só as agências de comunicação, a repensarem negócios e ajudarem seus clientes a repensarem os modelos de negócios, a repensarem o marketing, mas essa iniciativa agora ela começou a partir dos próprios clientes. Antes era algo muito distante, agora está muito próximo, né? Eu já consigo perceber isso nas próprias reuniões do dia a dia com os clientes. Perfeito. E muito além disso, as agências de publicidade, as agências de publicidade e propaganda, agências de comunicação, elas tinham um desafio que já foi posto há algum tempo, que era mudar do modelo de negócio de remuneração pela sua capacidade criativa para um modelo de negócio de remuneração pela sua capacidade estratégica. E o que isso significa? Significa que hoje as agências elas precisam começar a criar valor e a gerar receita com atividades que antes elas estavam incluídas no processo de criação. Então, você fazer uma campanha fantástica, uma campanha linda, cheia de peças, com veiculadas em vários veículos, e todo o trabalho de inteligência, todo o trabalho de backstage que era feito, acontecia de forma um pouco marginalizada e estava incluído ali no pacote de saída da criação. Hoje, as agências elas precisam gerar valor com essas outras atividades. E o cliente, cada vez mais, ele está necessitando desse trabalho de backstage. O que eu estou chamando de trabalho de backstage? A gente, para criar uma campanha, a gente faz todo um trabalho de pesquisa, de imersão na realidade do cliente, faz planejamento, faz sense making, utiliza várias ferramentas para criar algum conceito para ser veiculado na campanha. Então tem uma série de atividades que hoje são atividades não tão importantes, se não tão importantes, mas até mais importantes do que a criação em si. Então por isso que eu disse que hoje a agência de propaganda, o nome é o mais adequado possível, porque ela vai reunir uma série de atividades imprescindíveis para gerar resultado para o cliente, que é isso que a comunicação tem que trazer, resultado para o cliente. E um desses elementos é a criação, é o processo criativo, é a mensagem. Não estou dizendo que não é importante, mas todas as outras atividades elas também precisam ser remuneradas e as agências elas precisam entender isso, e com a pandemia de uma vez por todas, essas atividades elas são imprescindíveis para gerar resultado, para gerar valor para os anunciantes. Acredito que, principalmente com o crescimento aí dessas novas tecnologias, o papel da agência é um papel muito mais consultivo e estratégico, e hoje o cliente ele está em busca disso, porque isso é que resolve o problema dele, é isso que vai fazer diferença no bolso dele. Eu costumo dizer que só o pensamento, sem querer desvalorizar, porque a nossa entrega principal é a criatividade, mas a ideia em si, não adianta eu fazer um filme maravilhoso para ganhar Cannes se ele não vender. Então, principalmente com essa mudança no modelo de negócio das agências, onde que elas precisam atuar de forma mais consultiva, a era dos palpiteiros, de certa forma, está acabando, muito menos conversinha e mais conversão.
no digital nós não vamos falar sobre quantas curtidas, nós vamos falar em quanto custou o CAC, sobre métricas, sobre ROI, sobre KPI. Então, acho que é por aí. É uma atuação muito mais estratégica do que criativa. Acho que é a junção dos dois, estratégia e criatividade, já pensando no resultado do cliente. Eu fico pensando das bolas que vocês levantaram, a cabeça daquele cliente que já trabalhava com a agência há 20 anos, 15 anos. Se todo esse processo que vocês estão falando nesse exato momento, que realmente é muito importante de ser mostrado para o cliente, para que gere valor de todo esse trabalho, tanto quanto da campanha que vai ganhar Cannes, mas da parte de pesquisa, da parte de estratégia, da parte de metrificar todo o processo. Se a vida inteira, nesses últimos anos, o que esse cara tem visto como geração de valor é a campanha de Cannes, como é que tem essa virada de chave na cabeça dele? Ou seja, a agência o tempo inteiro trabalhou nesses últimos anos vendendo valor na parte apenas criativa, aquilo que é percebido numa campanha, e colocando essa parte de estratégia, essa parte de processos como algo a mais, que parece que eu estou dando até como bônus. Como é que você faz essa mudança para que ele passe nesse exato momento perceber que isso é tão importante quanto a campanha de Cannes? Eu acho que a gente ainda está vivendo num período de transição que a gente também sofre tanto quanto ele, quanto profissional de marketing. O Leandro é um profissional que trabalhou muito em marketing. A sensação que eu tenho é que ele me pede assim, ó, o que você me traz de novo? Porque seu portfólio por portfólio, todas têm criatividade por criatividade, todas as agências vão ter, ora melhores, ora não tão eficientes na parte de criação, mas eles querem saber o novo, qual é a entrega nova, qual é a característica nova que a gente tem para agregar no serviço dele. Teve um cliente meu que me pediu uma demanda que eu achei muito bacana, minto, não é nem um cliente, é um prospect meu, tá? Ele chegou assim, eu não quero que você simplesmente me traga o que eu devo fazer para manter o meu produto, o meu serviço girando, vendendo e trazendo resultado. Eu quero que você me ajude a pensar se eu tenho que transformar meu serviço, meu produto, se eu tenho que fazer com que ele seja outra coisa. Eu quero que você me ajude a identificar a oportunidade, analisar se eu posso evoluir esse produto em outras situações. Eu achei isso muito bacana, partindo do cliente para uma agência que se apresentou para ele como uma agência de comunicação. Eu achei isso bem legal. Eu tenho uma visão um pouco mais ampliada, não sei se os colegas concordam comigo, mas eu tenho uma percepção um pouco mais ampliada do que é a agência de publicidade e propaganda. E daí vem, talvez, essa inquietude sua por essa demanda do prospecto que você narrou para a gente. Eu enxergo a agência de publicidade como uma especialista em desenvolver soluções criativas para determinados problemas. Se antigamente a gente tinha um problema de comunicação, um problema de mensagem, emissor, receptor, ruído, e a agência ela tinha todo um trabalho para resolver esse problema de forma criativa, hoje a gente poderia enxergar a agência de publicidade, que foi assim que seu prospecto deve ter te enxergado, como uma especialista em gerar soluções criativas para o negócio. E vou além. Hoje, cada vez mais, os negócios eles precisam de soluções criativas para problemas cada vez mais complexos. E a agência de publicidade, ela tem no DNA dela a criatividade, métodos criativos, ela tem processos para que seja potencializada a criatividade e a solução de coisas triviais com ideias revolucionárias. E isso, o negócio, o empresário, o cliente, o anunciante, ela pode muito bem, essa pessoa ela pode muito bem se apropriar desse método, desse DNA, para poder ajudá-la em outros processos, além do processo de publicidade e propaganda. O que eu estou dizendo? Aqui eu não estou dizendo que a agência deve parar de fazer comunicação, de resolver os problemas, de como fazer com que a melhor mensagem saia do emissor e chegue no receptor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existe um olhar, um novo olhar aí, como
a agência de publicidade como sendo especialista no processo criativo. E essa especialidade, ela pode ser muito útil para resolver problemas de venda, para resolver problemas de incentivo de equipe de venda, para resolver problema de criação de produto, para resolver problema de design de produto, para resolver problemas de processos dentro de uma empresa, tudo com essa metodologia, com esse olhar criativo. Então, esse exemplo pontual que você trouxe, que um cliente, um prospecto, te pedindo ajuda para olhar para o negócio dele e ver se aquele negócio é a melhor solução, eu vejo esse cliente te falando assim: eu enxergo a agência como uma especialista em criatividade. Me ajude a achar uma resposta criativa para esse problema complexo que eu estou vivendo agora. Se os empresários da comunicação, da publicidade, começarem a enxergar o negócio dele muito além da propaganda, da mensagem, e se enxergarem especialistas em processos criativos, eu acho que essa equação aí, ela começa a tomar um novo contorno e a gente vai conseguir gerar muito mais valor pro anunciante, pro mercado, do que um modelo tradicional de publicidade e propaganda. Leandro, pegando então do que você acabou de falar, eu sinto que há um problema de desconexão, a expectativa do cliente com as agências, porque a gente sabe que esse exemplo que o Ricardo citou não é um exemplo convencional, um cliente muito sofisticado, já preparado para entender esse novo momento de uma agência criativa. A agência o tempo inteiro, pelo menos, não quero ser injusto, mas nos últimos anos, vendeu a moeda principal como a mensagem que você está falando, e tem todos esses skills que a agência poderia estar trabalhando de maneira muito mais próxima ao cliente, e essa desconexão desemboca num problema de remuneração. Antigamente, as agências tinham a mensagem que estava sendo veiculada na TV, a mensagem que estava sendo veiculada no rádio, e ela tinha comissão em cima desse processo, então era uma comissão em cima de produção e criação. Como é que é hoje esse processo, essa dificuldade de remunerar um novo modelo também de entrega de resultado das agências hoje? Eu acredito que o modelo de remuneração das agências tem mudado muito nos últimos anos e a tendência é que mude mais. Por quê? Se as agências estão atuando de forma mais consultiva, é natural que se cobre por isso, né? Muitas agências administravam grandes contas do governo ou de grandes marcas, onde que se a gente considerar o desconto padrão, que no linguajar direto o pessoal chama de comissionamento sobre a mídia, em cima de grandes cifras, consequentemente isso traz ainda para algumas agências uma remuneração considerável. Mas se a gente fazer uma ampliação na mídia e aí envolvendo outras formas de se comunicar, como, por exemplo, no digital, esse formato de desconto padrão, de comissionamento sobre mídia, ele praticamente não existe. Ele existe para grandes contas que conseguem negociar diretamente, por exemplo, com o Facebook, com o Google, que são os principais players aí no digital. Mas as agências, e isso a gente vem até aprendendo com as agências que têm uma expertise aí no digital, uma vez que nós estamos mudando os nossos negócios, as agências que nasceram há mais de 15 anos, por exemplo, a gente vem aprendendo essa nova forma de trabalhar, que é cobrar pela consultoria e cada vez menos pelo desconto padrão. Então, se muda o papel da agência, isso tem que ser valorado, isso tem que ser repassado para o cliente. São horas técnicas trabalhadas. E se a mídia mudou, consequentemente, essa receita de desconto padrão ela diminui, a agência tem que buscar formas de remuneração que complemente isso. Sim, mas como é que você coloca isso para o cliente? A ideia central seria essa. O cliente estava acostumado a você entregar tudo isso como um plus, algo que era mais, porque a sua remuneração era em outro espaço. Nesse exato momento, essa remuneração não existe mais, você precisa convencê-lo que todos esses skills são importantes. Então, como é que você passa isso para o cliente? Como é que você ajusta a expectativa dele para você poder remodelar o seu processo de remuneração? Mas aí entra um posicionamento da agência de conseguir mostrar para o cliente que ela pode ser útil
na estratégia, no posicionamento da marca, e aí ela conseguir convencer o cliente que essa entrega de valor ela precisa de ser remunerada. Eu acho que a transparência é a base de tudo, é explicar o processo de mudança para o cliente, é o que eu tenho feito e tem funcionado. Eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, que é o seguinte: existe uma máxima no comportamento de consumo, isso vale tanto para os negócios de produto, negócios de serviço, e que ainda é uma máxima bastante válida. O cliente, ele não compra um produto, ele compra uma solução para um problema dele. E com a agência de publicidade, isso não é diferente. Um cliente, ele tem um problema para resolver, ele tem que atingir determinado tipo de consumidor, ele tem que vender determinado produto, ele tem que colocar um posicionamento na cabeça de um cliente, de um prospecto. Ou seja, ele compra a solução para um problema dele. E eu enxergo que lá no início ele tinha um problema que era o problema de fazer uma mensagem bonita, e ele não tinha essas habilidades. Ele não tinha ninguém que conseguia fazer uma mensagem bacana, um cartaz beleza, uma frase de impacto. Ele não tinha as habilidades internamente da empresa dele para fazer isso. Aí ele contratava alguém, normalmente alguém com habilidades artísticas, que ia fazer a arte daquele determinada mensagem, ia criar uma mensagem e ia fazer as coisas bonitas para ele. Isso era muito trabalhoso, porque não tinha computador, não tinha nada, era tudo manual, então ele não tinha como fazer isso. Então ele terceirizava esse tipo de problema. Com o advento das ferramentas tecnológicas, aí foi uma grande virada para a publicidade, os softwares de edição gráfica, a computação, por isso que era bacana ter Macintosh dentro da agência, porque você falava assim, poxa, eu tenho a melhor ferramenta aqui de criação que alguém poderia ter. Então, o cliente, ele olhava para aquilo e falava, eu não sei mexer nesses aplicativos, eu não sei usar, o máximo que quem sabe na minha família é meu sobrinho, e quem não contratava o sobrinho para fazer isso, fazia com a agência que era o especialista em trabalhar nesses softwares que tem algum tipo de complicação. Com o passar do tempo, essas tecnologias foram se tornando mais acessíveis. Então, o que era o grande trabalho? Poxa, fazer filme, filmar, eu não tinha acesso à câmera, eu precisava fazer um filme bacana, precisava de estúdio, precisava de equipamento para filmar, precisava de uma impressora legal. Eu não tinha isso dentro da minha empresa, eu terceirizava isso. Mas tudo com foco no problema. Eu preciso resolver um problema. E à medida que isso foi avançando, era difícil fazer grade de mídia, sempre foi complicado, os formatos. Então a agência, ela sempre foi a solucionadora desse tipo de problema. Mas com a simplificação do processo de montagem de peça publicitária, hoje você tem um aplicativo no celular que você bota ali um montão de clipe, um montão de foto, ele monta um vídeo para você, então você já faz aquilo, já posta de forma intuitiva nas redes sociais. O que eu quero dizer se antes a agência tinha a incumbência de resolver esse problema da distância que tinha do anunciante para o veículo de comunicação, com essa aproximação, a agência ela precisa se reencontrar, como a gente já discutiu aqui ao longo desse bate-papo, ela tem que se reencontrar para entender qual que é o problema que ela realmente resolve do cliente e oferecer soluções adequadas para esse tipo. Então, eu, mais uma vez, acho que o caminho, e muitos donos de agência vão brigar comigo, vão falar, não, meu negócio é publicidade, eu sou publicitário e eu faço comunicação, eu faço a mensagem correta chegar na mente do consumidor, que eu acho que também é uma forma de pensar, não estou aqui para julgar. Mas o olhar que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: qual que é a solução que eu trago? O que meu cliente não consegue fazer e que eu, com todas as habilidades, as skills, assim como o Helder falou, de skills, quais são as habilidades que eu tenho, que eu posso utilizar para resolver um problema do meu cliente? E eu acho que hoje isso passa por problemas de criatividade, por problemas de solução de algum processo, de algum problema, muito mais do que
solucionar o processo dele criar uma mensagem bonita e bacana e colocar num veículo. Eu acho que esse não é o maior problema que hoje a agência resolve para o cliente. E no dia que a gente tiver esse problema mapeado e a gente mostrar soluções para esse cliente, ele vai pagar por isso. Então, por isso que a gente precisa entender muito bem o problema que a gente está resolvendo na vida do cliente, para a gente não normalmente fazer o que normalmente a gente faz, que é cobrar pela criação, porque ele não tem capacidade de fazer coisas bonitas, eficazes e com mensagem de efeito, e cobrar pela veiculação, ou seja, usar todo o aparato para fazer a mensagem acontecer e isso ser veiculado. Eu acho que a solução é essa. E um caminho para isso talvez não seja necessariamente a mudança de DNA de interpretação de mercado dos próprios donos. Talvez um caminho seja abrir as portas. Talvez um caminho seja benchmarking. Talvez um caminho seja ouvir as novas lideranças, os novos profissionais que têm menos vício nesse outro modelo que eu nasci dentro dele, né, que a gente está comentando aqui e que a gente não consegue enxergar, porque fazer essa mudança de buscar qual é realmente a solução qual é o problema que eu soluciono, muitas vezes fica limitada a nossa capacidade de interpretação, que é baseada no que nós aprendemos. Então, talvez uma das grandes formas, um bom passo para as agências, e aí não estou falando de grandes agências somente não, até porque o nosso mercado é formado não em sua maioria, não pelas grandes, sim pelas médias e pequenas, principalmente por essas. Trocar informação, conversar uns com os outros, ouvir essas novas lideranças e profissionais, e aí volto naquilo que eu falei, interpretar a inovação, fazer com que a inovação seja ferramental, seja um serviço baseado sim no que o cliente está de expectativa, baseado sim na dor que ele tem para ser solucionada. E aí, como eu conheço agências que já fazem isso, e aí mudar inclusive o raciocínio de entrega, de escopo profissional. Será que eu tenho que ter somente redatores, diretores de arte, mídias e produtores gráficos? Porque eu não tenho também estatísticos, economistas, psicólogos e engenheiros? Por que não? Se eu estou querendo entregar solução, se eu estou querendo entender uma demanda que eu possa resolver para esse meu cliente com a minha criatividade, que essa sim para mim continua sendo a moeda definitiva da agência, talvez seja essa a oportunidade. E a gente está numa era, não sei se vocês concordam comigo, em que compartilhar passou de ser uma palavra e passou a ser um processo. Quando eu falo engenheiro, quando eu falo psicólogo, estatístico, eu não estou falando que eu tenho que contratar esse tipo de pessoas como funcionários. Se eu sou agência, eu posso tratá-los como ferramenta. Da mesma forma que eu tenho uma gráfica, que eu chamo para dar uma solução gráfica, eu posso ter um estatístico, eu posso ter um psicólogo, eu posso ter um engenheiro que me dá uma solução estratégica dentro do meu próprio segmento, muito eficiente. Ah, mas então isso não é comunicação. Mas é comunicação. O fim continua o mesmo. O fim continua comunicar. É levar ali o valor, a entrega, o produto, o serviço, a imagem, o que eu quero. Só que de uma forma em que eu possa tratar, fazendo de um processo mais eficiente, com uma tecnologia, um conhecimento mais técnico, bem mais aplicado àquela dor dele, sem que eu me mantenha amarrado ao meu aprendizado de que eu sou o entregador de mídia, de criação e de produção. A gente está chegando já para o final do nosso podcast, do meio para o final, a gente já passou do meio. E para não parecer também, principalmente eu, que estou sempre levantando a bola dos problemas, que era meio minha função no primeiro bloco, queria raciocinar com vocês agora os bons exemplos, porque aqui nesse exato momento a resposta criativa de algumas agências, de alguns bons exemplos que a gente está tendo no mercado, para todas essas mudanças estruturais que estão acontecendo. Eu gostei muito que o Ricardo comentou sobre pequenas agências e tal, que se tem agências que poderiam mudar muito rápido
Se tem um tipo de agência que poderia testar novos modelos de remuneração, novos modelos de entrega, novos modelos de interação com clientes, são as agências pequenas, né? Então, o que a gente está vendo no mercado que vocês gostariam de pontuar, que vocês acham legais? Alternativas interessantes para o nosso problema estrutural? O mercado hoje está muito dinâmico, né? Então, o que a gente vê agora como bacana, amanhã pode ser uma coisa velha, né? Então, a gente tem que ter um olhar bem crítico em relação a isso. Eu tenho visto algumas coisas acontecendo no mercado, em termos de agência, eu vejo um movimento acontecendo de convergência entre grandes consultorias e consultorias consolidadas com agência. Elas estão meio numa área de sombra. Então, vou citar um nome aqui, é a Accenture. Ela tem feito um movimento de compra de algumas empresas de inteligência que vão dar um suporte para ela também entregar um pouco de marketing e comunicação. Então, ainda tem essa área de sombra aí, se eu sou uma consultoria, se eu sou uma agência, se eu sou um misto, mas um elemento que está presente e chegou para ficar é o elemento informação, é o elemento dado. Cada vez mais, o Ricardo citou, muito legal esse raciocínio dele, essa provocação que ele fez de que eu preciso de profissionais multidisciplinares dentro da minha agência, e não só publicitários. Isso acontece com todos os setores, com todos os mercados. Por que não acontecer com a agência de publicidade? Mas eu preciso de profissionais multifacetados com skills completamente diferentes daquelas tradicionais para começar a entender melhor os dados, a informação. Então, quando a gente fala de comunicação data-driven, a gente fala que o dado é o ponto de partida. E não aquele dado da pesquisa quali-quanti, a tradicional pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, não só isso. A gente precisa de melhorar o nosso business intelligence. As agências, elas têm que trazer para o cliente inteligência de negócio, e não só isso. As agências e consultorias, mais uma vez, eu vejo uma área de sombra muito grande desses dois negócios, elas têm trazido inteligência artificial para dentro dos clientes. O que isso quer dizer? Que é o data science, né? Tem trazido, que é um tema para um podcast só disso. Mas qual que é o grande elemento que tem sido trazido para dentro do cliente? Eu olho para o passado e falo para você qual que é o seu cenário do passado, isso aí é business intelligence, mas o data science, a inteligência artificial e outras técnicas do data science, eles olham para as informações que estão disponíveis e eu te falo, esse vai ser o seu futuro. Eu me torno cada vez mais preditivo e me torno cada vez mais metrificável. Eu tenho um outro exemplo também de uma das ações que já acho que vai muito nessa vibe, né, de apostar em que a gente pode ser mais diferente do que a gente é. É bem a palavra mesmo, tá? É diferente. Nós temos aí uma empresa, uma grande empresa nacional da parte de automação de campanhas digitais, em que eles têm um produto que, quando eles nos apresentam, é um produto de CRM, que todos aprendemos que é uma coisa interna do departamento comercial, burocrática, mas que o produto de CRM está acoplado na ferramenta de comunicação digital para que a agência assuma a parte de gestão de clientes que entram a partir do serviço que ela mesma presta. Então, ela não trata o cliente só até a porta, ela o faz entrar, ela trata dele lá dentro, ela entende a jornada até o fim e se mantém conectada a ele a partir daí. Você imagina a ousadia e o arrojo desse contratante, desse anunciante, em entregar o cliente final dele na mão de uma agência. A agência que o trata, o CRM fica na mão dela, é ela que retroalimenta, que o transfere, que o entrega para um vendedor, que puxa, que inclusive cobra a venda. Cadê o vendedor? Já realizou, não efetivou? Qual foi o momento? Por quê? Eu vou passar para outro vendedor e através de uma ferramenta de tecnologia. Eu conheço algumas agências que já usam essas capacidades
E aí você fala, não é serviço da agência? É aí que está. A gente está justamente aqui abrindo o caminho para questionar nós mesmos o que é serviço e o que não é. É o que o Leandro falou. Se eu tenho a informação, se antigamente eu levava a mensagem para o cliente para ele fazer a venda, agora eu tenho que fazer a venda e continuar conversando com ele. Eu tenho que ampliar essa jornada dele. Eu tenho que fazer com que ele crie um ambiente para eu poder vender mais a partir dele. Eu assumo o papel de comunicação, além da publicidade, eu assumo o papel de comunicação da marca, além de simplesmente apresentar o produto. A gente conversa com o cliente do nosso cliente, a gente conversa com o consumidor do nosso cliente. Em alguns casos, como esse que eu dei o exemplo, né, de ferramentas, conversa até a fazer a gestão da própria venda dentro da ferramenta de comunicação, da ferramenta tecnológica de comunicação. Então, eu acho que a nossa percepção é que, dependendo do que a gente topa, do risco que a gente quer correr e até onde a gente quer chegar, no escopo de comunicação, a gente tem outros passos que a gente pode dar que nos aproximam mais do resultado final do cliente, da interação principal que ele precisa ter com o consumidor dele. Ricardo, é interessantíssimo o que você falou, iniciando o que o Leandro falou aí sobre Data Driving, você falando aí desse exemplo aí de aumentar o escopo da agência, e aí quer citar um exemplo próprio, algo que aconteceu com a nossa agência de um tempo para cá, é exatamente essa entrega, que a gente conseguiu entender que se a gente não mudasse a nossa entrega e o nosso portfólio de serviço, a gente não ia conseguir entregar resultado. E é impossível falar disso tudo, dessas mudanças, e não tem como não falar de digital. Essa ferramenta que você citou, nós implementamos aqui, viramos parceiros de uma empresa que oferece esse serviço junto com o CRM de 6 meses para cá. Né? A gente oferecia um serviço de digital mais voltado para engajamento e visibilidade, por mais que a gente trabalhava performance e métricas, agora nós estamos trabalhando o fundo do funil aí com conversão, com atuação totalmente estratégica da agência, treinando o comercial do cliente, que era um comercial tradicional, e esse comercial teve que mudar o seu processo para operar no digital, e aí entra a agência treinando, implementando a ferramenta e acompanhando essa jornada desse cliente e esses resultados com reuniões semanais de 15 em 15 dias. Quando a agência surgiu, ela oferecia esse serviço? Não. Mas ela teve que se reinventar. Então, olhando para o futuro aí, o que eu admiro e é o que eu tenho tentado aprender no dia a dia, são essas empresas que conseguem fazer essa entrega com excelência, porque isso é muito difícil. Entregar além da ideia, entregar além da criatividade. Antigamente, voltando ao que eu falei, até eu mesmo achava que o nosso papel era entregar o P de promoção, mas a tendência agora é conseguir entregar realmente resultado de fato para o cliente. Ô Leandro, você enxerga uma nova agência? Fala para mim, na sua cabeça, o que é a nova agência. Eu enxergo, sim, e complementando o raciocínio, fico ouvindo aqui vocês comentarem e vou complementando aqui com um monte de conversa que eu tenho com publicitários, com empresários. Eu fico pensando assim, muitas vezes a gente está tentando fazer com que o mercado nos enxergue de uma maneira mais adequada, né? É mais ou menos aquela síndrome de você sabe com quem que você está falando? Você está falando com uma agência, e uma agência de comunicação e publicidade faz isso, isso e isso. E muitas vezes a gente tem que olhar para a gente e falar o seguinte, bem, o que o mercado está enxergando de valor? Deixa eu tentar me adaptar para conseguir gerar valor para esse mercado? Eu acho que isso aí também fica uma outra provocação aí. Será que a gente não está tentando fazer com que o mercado se adeque à nossa maneira de ser? Ou será que a gente está tentando adequar a nossa maneira de ser ao que o mercado está querendo? E nesse segundo cenário de nos adequarmos ao mercado, eu enxergo sim uma nova agência. Mais uma vez, citando a população, quem que vai preencher essa agência?
ela não vai deixar de ser criativa, não vai deixar de entregar criatividade, que eu acho que esse é o grande negócio da agência de comunicação, da agência de publicidade. Ela entrega soluções criativas para o cliente. Isso ela nunca vai deixar de ser. Mas dentro dos corredores, ou seja lá o que for o modelo físico disso daí, mas dentro do quadro de uma agência dessa, eu vejo muito mais gente da área de exatas, eu vejo muito mais gente da área de computação, da área de tecnologia, mais gente da área de exatas. Se por um lado a agência ela tem aquele DNA criativo, ela vai precisar ter um outro pezinho ali na área de exatas, na área da informação, na área de economia. Economista, vai precisar ter administrador, vai precisar ter consultor. E eu penso que as consultorias de marketing e as agências, o modelo de negócio desses dois players, eles vão se unir. Então, uma consultoria que não faz entrega e uma agência que não faz consultoria, elas vão ficar capengas. Então, eu vejo uma convergência desses players. Leandro, eu queria pegar esse embalo seu, já que a gente está falando sobre agências do futuro, a gente passou pelo cenário como está, a gente falou de boas práticas que já estão acontecendo, o Luiz até citou o próprio exemplo dele, que fica mais palpável ainda para o ouvinte. Eu queria agora raciocinar, até que você é um cara da inovação, que você é um cara que trabalha com economia criativa, exemplos de outras coisas que a gente não vê em agência que poderiam ser aplicados para a agência, ou seja, até para a gente concluir esse papo dando insights do que a gente poderia pensar para quem estivesse aqui ouvindo e nessa mesa de bate-papo também conosco. Eu vou até fazer essa pergunta e dar um exemplo para ficar mais claro. O Ricardo falou agora de uma empresa de SaaS, e aí eu fiquei pensando, vou até citar uma empresa que fica mais claro para todo mundo que trabalha com a agência aqui. A RD Station, por exemplo, eu lembrei do Customer Success, ou seja, a forma como eles atendem um cliente, já que a gente está falando o tempo inteiro que a gente vai ter que modificar a nossa entrega, tem que mostrar um novo tipo de valor. Quando você contrata um RD Station, por exemplo, não estou falando nem do SDR, eu estou falando depois que você finaliza a contratação, você vai ter um consultor que vai te ajudar a construir a ferramenta, formar o seu primeiro funil. Depois você vai ter um novo consultor que vai te organizar como é que vai ser o processo e acompanhar como é que você vai continuar captando clientes novos, como é que você vai entregar resultados para os seus clientes. Você tem uma parte de capacitação do pessoal da agência, então eles têm certificações. É um atendimento tão próximo, e aí eu não estou fazendo propaganda para a RD Station, várias outras empresas de SaaS trabalham nesse mesmo formato, que eu imagino que se as agências também começassem a trabalhar esse tipo de atendimento, capacitando os clientes que vão começar a entender melhor, porque quanto mais educado eles estiverem, no sentido de aprender a pedir melhor e buscar mais do que a gente tem a oferecer, como é que vocês veem as possibilidades? Eu já citei aqui então o Customer Success. Como é que você poderia raciocinar de outros exemplos, já que a agência perdeu e não há nenhum problema nisso, o monopólio da criatividade gerando lucratividade? Como é que outros exemplos de empresas poderiam estar retroalimentando a gente de abordagens que a gente poderia colocar também dentro do escopo de um atendimento de agência? Helder, já que você citou um exemplo aí de uma empresa para poder ficar mais palpável, quando eu estava me referindo, eu estava falando exatamente da RD e não é fazendo propaganda para RD. Mas já estamos fazendo, então, por favor, RD, manda aqui um boleto para a gente, por favor. Exatamente. Nós é que vamos mandar para eles, né? Exatamente. Mas você fez uma pergunta anterior sobre o que a gente enxerga para o futuro da publicidade. E aí a gente vê empresas de tecnologia, empresas de marketing, como a RD ou outras empresas que estão mais focadas aí nessa economia exponencial que a gente chama. E é o que eu tenho aprendido muito, né? Você falou aí do CS, a pessoa está responsável ali pelo sucesso do cliente. E eu fui me relacionando com esse tipo de empresas, principalmente as de tecnologias, e aí acaba que você vai aprendendo com elas. Então você aprende que ali existe um pré-venda, que existe um hunter, depois existe a pessoa que fecha a venda e existe uma pessoa que está responsável em acompanhar esse sucesso do cliente, a parte de onboard, de ongoing, enfim. A gente começa a adquirir um know-how que a gente nunca teve nesse aspecto, porque
por exemplo, no meu caso, uma agência que surgiu há 15 anos atrás, quando a internet era incipiente. Então, a gente começa a pegar esse próprio benchmark que o Ricardo falou e aprendendo novas formas de gerir o nosso próprio modelo de negócio. E esse grande aprendizado, ele vem exatamente dessas empresas, que são empresas que estão focadas em escala, em crescimento exponencial. E a forma dessas empresas operarem não é a forma que as agências trabalham hoje. Os processos são diferentes, a forma de se relacionar com o cliente é diferente, o acompanhamento do cliente é diferente e os próprios profissionais, que vocês falaram muito aí de novas especialidades, inclusive novas profissões do próprio marketing que vem surgindo, isso nos ajuda muito a refletir sobre a nossa atuação no mercado e no negócio do cliente. Eu aqui vejo um outro ponto também, que é a agência do futuro. Eu penso que as fronteiras entre agência e cliente vão ser mais nebulosas, não é tão claro assim. E não só cliente ou agência fornecedor. Eu acho que não vai existir aquele negócio de a agência, ela cria a peça, leva para o cliente aprovar, e o cliente aprova, volta para a agência, ela manda para uma produtora para produzir e manda para a mídia para veicular. Eu acho que essas fronteiras aí, elas vão estar um pouco mais sombrias. O cliente vai estar mais dentro da agência, a agência vai estar mais dentro do cliente, o fornecedor da agência vai estar mais dentro da agência, e essas configurações, elas vão ir mudando de projeto a projeto, de demanda a demanda. Eu vi algumas agências que a área de desenvolvimento dela é enorme. Tem muitos desenvolvedores e muitas vezes a entrega dessa agência é um game, é um aplicativo. E assim, ao invés de você ter um fornecedor de tecnologia, você internaliza isso daí. Em outro projeto você tem um fornecedor. Então eu penso que o formato, as fronteiras vão ser fronteiras meio ameboides. Você não vai ter ali a delimitação, a minha agência é isso. Os braços, assim, eles vão se estender para dentro do cliente, para dentro do fornecedor, para dentro do veículo. Essa interação ela vai ser mais próxima. Mais uma vez, a palavra agência, com esse raciocínio, fica forte. A gente continua com o poder de agenciar processos, o poder de ligar pontas, o poder de aproximar players, tecnologias, conhecimentos, soluções. Com certeza. O nome agência de publicidade, como a gente abriu essa conversa falando, o nome agência de publicidade nunca foi tão forte, tão exato para o que uma agência hoje deve fazer, que é conectar pontos para trazer soluções criativas para o cliente. Eu acho que a agência do futuro tem que ter esse olhar, e o empresário que não tem esse olhar, não está considerando isso na remodelagem do seu negócio, eu acho que ele vai ficar para trás rápido. Então, com essa fala final do Leandro, eu vou me despedindo aqui de vocês todos. Muito obrigado, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Esse bate-papo foi muito, muito, muito bacana. Ricardo, despede aí da galera. Valeu, Helder. Valeu, pessoal. Muito bom. Mais uma vez, muito feliz por participar do Espinafre. Vamos junto. Tem muita coisa pra gente falar. Luiz, o seu tchauzinho pro nosso ouvinte. Valeu, muito obrigado a todos vocês aqui, meus companheiros de Espinafre, a todos os ouvintes aí pela audiência. Realmente é uma satisfação enorme para nós estar fazendo o Espinafre e contribuindo aí para o desenvolvimento do mercado, falar de propaganda, falar de negócios e contribuir para o nosso segmento através de conteúdo relevante. Valeu e até o próximo Espinafre. Leandro, cara, foi bom demais. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Pena que foi muito pouco. Como é que o ouvinte vai conseguir falar com você? Se quiser mandar uma pergunta, se quiser trocar uma ideia, como é que ele te acha nas redes sociais? Pessoal, foi muito legal, muito interessante o bate-papo, alto nível. Muito legal estar fazendo aí, construindo outros futuros para as agências de publicidade. É um prazer, estou aqui à disposição. Me achem lá no LinkedIn, Leandro Figueiredo, no Instagram, leandro.figueiredo.br, ou no meu e-mail, leandro@deresteg.com. E eu estou à disposição, me chamem, adorei. Valeu, galera, até o próximo episódio do Espinafre. Grande abraço para todo mundo. Valeu, um abraço.
e estamos aqui para tentar entender essas mudanças e aproveitar o máximo delas. Ricardo, isso que você falou é interessantíssimo. Cara, eu tô com ciúmes disso. Você não fala nada que é interessante as mulheres. Vou parar com isso, hein, Ricardo? O Luiz é um gentleman para falar, cara. Isso é a descontração do negócio. Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG.